Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplioCast. Chega mais AmplioCast no ar para falar de futuro, tendências e desafios para Gen Z. Meu nome é Thiago Fávaro, também conhecido como TU, aqui na Fio Alive. E tô com um super convidado, Eric. Vou deixar ele se apresentar, conhecido nas redes sociais. Um teco. Uma rede social, né? Uma rede, né? Solo profile. Um super influencer aqui, tá no lugar de fala, é um cara da Gen Z e queria muito ouvir sobre você. Mas antes disso, se apresente. Obrigado pelo convite, inclusive, tá? Galera, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric, eu sou o fundador da Crias, que é uma das primeiras consultorias focada em gestão e liderança para a geração Z do Brasil. Sou creator no LinkedIn, vim do marketing digital, também atuei com jornalismo, tive a oportunidade de cobrir grandes eventos como a São Paulo Fashion Week, a África Fashion Week, grandes campeonatos de esportes. Vim para essa área da liderança, da gestão, da cultura corporativa e vocês viram onde isso me traz, né? Para conversar com o TU dentro de uma mesa. Legal, então, super animado para participar do podcast. Vou deixar uma bomba já na mesa. Desde já. A Gen Z não quer liderar, Eric? Não quer. Queremos, mas não do jeito que tá. Então, a liderança, da maneira que eu vejo, da maneira que a gente entende, ela não tá legal. A liderança, ela tá se colocando no lugar de toxicidade pro líder no modelo corporativo atual que a gente tem. Então, o que é o líder para a geração Z hoje? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que tá horas a mais todo dia no trabalho, que sofre uma pressão absurda, que não é recompensado conforme a pressão e as demandas do seu trabalho, que tem a sua vida pessoal prejudicada pela carga de trabalho, pela demanda do trabalho. E isso a gente não quer. Então, não é que eu não quero a posição de liderança. Eu quero liderar, eu quero crescer, eu quero avançar na minha carreira. Mas eu não quero que a minha vida pessoal seja prejudicada ou eu me encontre num lugar sem saúde, fragilizado por conta disso. Então, a gente quer uma liderança saudável. Será que a gente que não é dessa geração não tá tentando encaixotar a Gen Z, colocar numa caixinha uma geração que é tão plural, né, que vem de um contexto de globalização, 100% digital, com uma outra perspectiva, como você já tem me falado, né? Olhando a vida como um todo, né? Não só como trabalho para depois você buscar, enfim, algo que te deixe feliz ou que te deixe satisfeito. E essas mudanças de perspectiva talvez tenham causado esse conflito geracional. Total. É isso? Eu acho que assim, a geração, ela não é nada sem recorte. Então, a gente vê no Brasil um país muito plural, um país muito diverso. Então, até quando a gente fala nativo digital, será que é? Tem tanta gente que não tem acesso. A Gen Z do interior do Brasil profundo. Diferenças, classes sociais. Não vai estar lá. Ou a diferença do poder aquisitivo, de onde você cresce, tudo isso molda a maneira como você vive. E é como você vive que molda a pessoa que você é. Então, quando a gente fala em geração, a gente tem que ter uma visão um pouco mais holística, porque a gente tá colocando no Brasil 56 milhões de pessoas dentro da Gen Z. Eu sou o estereótipo, alguém fala pra mim, fala claramente Gen Z, mas, pô, o Gabigol é Gen Z. É um marmanjo barbado jogando há tantos anos aí, é Gen Z. A Raíssa Leal, que tá lá dando pirueta no música, é Gen Z. Então, são diferentes perfis, não tem como você colocar um padrão comportamental pra todo mundo. Por isso, a gente tem que analisar o recorte. Então, quando a gente fala no corporativo, né, chegando no seu ponto, você não tem que olhar, a Gen Z é a Gen Z da sua empresa. Como a Gen Z da sua empresa existe, você tem que traçar personalizado para ela. Então, sim, somos mais dinâmicos no quesito de vir de um lugar de globalização. Eu esqueci a sua pergunta, eu comecei a desenrolar, eu esqueci o que você me perguntou. Era se... Eu acho que você tava indo tão bem, mas eu também acabei me esquecendo aqui agora da pergunta. Então. Mas eu acho que foi no contexto de encaixotar de perfeito. fato, e aí você tá dizendo que não dá pra colocar a Gen Z numa caixinha. E não dá pra dizer que a Gen Z é dessa forma também. Perfeito. Por mais que a gente entenda que são jovens que nasceram em 1995 ou 98, me corrija. 96, até 2010. Pra ali, isso, até 2010. Exato. Mas existem contextos de mundos sociais completamente diferentes. Eu acho que eu até tenho um recorte aqui agora que talvez faça sentido.
A gente viu na pandemia, você falou agora que não é todo mundo que tem acesso, né, à internet, né? Na extensão que tem hoje um jovem, de repente, da classe social Sim. A, B e etc. E a pandemia foi um reflexo muito disso, né? Gigante. Que afetou extremamente a educação desse jovem, né? Lembrando que a gente ficou enclausurado 2 anos. Eu acho que até mais do que a educação, Teiu, porque quando a gente fala de Gen Z e pandemia, é sempre bom conectar as coisas, né? Muita gente fala que a Gen Z não é boa de relação interpessoal, não sabe lidar com o próximo e tal, mas vale entender que milhões de pessoas dessa geração começaram a trabalhar em isolamento social. Então a gente chegou no corporativo sem ir pro escritório. A gente chegou já trabalhando de casa. Então, o jogo de cintura corporativo é um pouco mais complicado, porque a gente iniciou o mercado de trabalho de outra maneira, começou a ter isso em doses muito homeopáticas, porque foi voltando aos poucos, e depois teve essa volta radical do nada de, vai todo mundo pro presencial agora todo dia. Então, é uma carga de interação social, de dinâmicas interpessoais muito diferente do que a gente estava acostumado. Especialmente se você parar pra pensar na galera que não transicionou da vida adulta, da adolescência pra vida adulta, né? Fez o terceirão e o segundo ano em casa, o primeiro ano da faculdade em casa, de repente, sou adulto, trabalhando, tenho boletos, contas, e tô interagindo com um monte de gente 20 anos mais velha do que eu. Então, gera muito choque, é complicado. A gente na prática, viu isso, assim, muito claro. Uma das verticais nossas, a Criativa, que faz eventos, jogos universitários, elas dependem muito daquela cultura do ingressante, né, do calouro chegar e ser impactado pelo veterano, falar, cara, você precisa ir nesse evento, Sim. você precisa participar da Atlética, você precisa ir no Juca, no Jurídicos, no Interusp, no Tusca, cara, você precisa viver essa experiência. E como a gente não teve essa fase, a gente viu esses eventos, por mais que a volta da pandemia teve um boom, né, de evento que estavam aprisionados, a gente viu depois um decaimento de Sim. público dessa parte ali da geração que não teve esse contato das pessoas tendo essa troca e estimulando um onboard Exato, do ambiente exatamente. A gente viu isso super na prática, agora a gente já passou por essa lombada. Total. E já a gente vem vendo uma retomada. Você estava dizendo ali que esse aspecto da Gen Z dos modelos tradicionais de trabalho, eles não estão adaptados, né, para essa nova geração. O que você acredita que seja o ideal, na sua visão, como Gen Z, dentro do teu contexto hoje? Sim. Eu acho que, assim, quando a gente fala de mercado corporativo e Gen Z, é importante ter esse mantra. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Então, essa tem que ser a máxima. Se o meu trabalho está interferindo negativamente na minha vida pessoal, o que eu estou fazendo ali? Então, o que é o ideal? Eu conseguir conciliar ambos. Se é presencial, se é híbrido, se é remoto, vai da realidade de cada empresa. A gente não consegue impor um modelo de trabalho. Mas eu quero ter flexibilidade. Como eu tô aqui conversando com você agora, é um dia útil que a gente tá aqui. Mas eu tenho flexibilidade para viver a minha vida para além do escritório. Tua empresa te acolheu lá? Você contou que ia estar aqui. Perfeito, sim. Tranquilíssimo. Meu ambiente de trabalho. Podcast. Minha gestão direta é tranquilíssima. Eu tô aqui participando com você diretamente no podcast. Dias atrás eu tava palestrando, em outro momento eu tava dando outra entrevista. Então, assim, na nossa empresa a gente tem, e eu digo isso para todas as empresas, um objetivo a cumprir lá dentro. A gente tem que agregar valor lá dentro. Se você agrega o valor e concilia isso com sua vida pessoal, para que você vai se enclausurar naquele ambiente? Flexibilidade é tudo. Você deixa de entregar resultado por conta desse contexto? Como eu entrego o resultado, viu? Deixar de... Assim, modéstia à parte, né? Quem sou eu pra querer me exibir? Mas entrego o resultado. Nunca tive minha performance abaixando. Por quê? Porque, cara, 9 horas, beleza, é o horário comercial, está lá disponível. Mas existe o teatrinho corporativo. A gente nunca trabalha ininterruptamente às 9 horas. A gente tem que colocar isso no papel. Então, é como você organiza o seu horário. Nos meus horários, eu me organizo, eu entrego o que eu tenho que entregar, faço alta performance, porque a gente sempre busca o alto resultado, trazer dado, performar, mas eu faço isso de uma maneira que é saudável para mim. Então, eu estou sempre agregando valor dentro do escritório, dentro da minha empresa, mas eu não deixo que isso impacte negativamente a minha vida pessoal, porque eu não tô trabalhando para eles, eu tô trabalhando para mim.
Meu trabalho é para que eu possa viver, passear, sair, pagar minhas contas, ver meus amigos, passar tempo comigo mesmo. Não é para eu ficar mais tempo no escritório. Então, é como você faz porque você alinha seu objetivo. E uma gestão ideal seria isso. Uma flexibilidade. Entender que todo mundo é uma pessoa e não simplesmente um ativo da sua empresa. Então, tem momentos que, cara, você vai estar meio zoado, você vai performar menos, você não vai estar lá tão disposto. E ok, é um dia. Acolhe essa pessoa ao invés de você impor o mesmo ritmo de antes. É entender que, pô, meu carro pode quebrar, eu vou chegar atrasado, eu não quero ser punido porque que controle eu tenho sobre isso. Então, a gente flexibilizar, fazer uma gestão humanizada. Fazer uma gestão que, de fato, acolha o colaborador e veja ele enquanto indivíduo e não enquanto ativo. Porque, no fim do dia, a gente tem que liderar o indivíduo para chegar na gestão do todo. Então, é olhar para cada pessoa como uma pessoa. Como que a gente pode ter uma conversa no sentido de eu preciso que você faça isso, que pode ser interpretada como uma cobrança, por exemplo, porque eu já vivi isso, já tive essa experiência, já sei que funciona dessa forma, que eu tô me colocando na geração seguinte, tá? Sem que seja interpretada como ostensiva, ou sem escutativa. Como que a gente pode ter uma conversa com a geração Z no sentido de falar, né, do trabalho evoluir, do trabalho ser direcionado para um resultado, sem que essa pessoa se sinta pressionada a ponto de atrapalhar a saúde mental dela? Eu acho que, primeiro, tem que cobrar. A gente tá numa empresa, a gente tem que cobrar, a gente tem que entregar resultado. Olha que legal. O chapéu que estão vestindo na Gen Z é que vocês não querem ser cobrados. Tem que cobrar, Legal. tem que cobrar. Eu vejo muito que os espaços de trabalho infantilizam a Gen Z. Não tem ninguém que é criança lá dentro. Todo mundo tá de maior, todo mundo tá trabalhando. Se foi contratado na empresa é para gerar resultado. Então tem que cobrar. Vamos ter que cobrar. É a maneira como você faz. Então, o que eu recomendo para as empresas que eu entro para essa sua consultoria é da gente estabelecer um ritmo de one-on-one que seja estruturado. Então, é como você cobra, quando você cobra. Então, se você cobra já com feedback junto para melhorar o trabalho daquela pessoa, né, a entrega daquela pessoa, você está colaborando para a carreira dela. Sim, você está cobrando, mas você está indicando, você está dando feedback, você está apontando caminhos. Então, o líder, ele não tem que ser só uma máquina de olha o prazo, olha o prazo, olha o prazo, me entrega, me entrega. Ele tem que ser também um ferramental para que o profissional possa crescer, evoluir, não se estagnar dentro daquele ambiente. Dentro dos rituais de gestão, você está me dizendo que só follow-up não funciona, que o one-on-one precisa estar presente com mais frequência. Tem que ter one-on-one. E se preparar para isso de maneira adequada, para saber comunicar, mas também saber ouvir. É muito do que a gente fala de gestão humanizada, porque o one-on-one, quando ele acontece com recorrência de fato, que tem muita gente que fala que faz o one-on-one e faz a cada 6 meses. Não é um one-on-one. Porque você não consegue acompanhar de verdade, de um ritmo constante, a evolução daquela pessoa e fazer apontamentos pertinentes da evolução daquela pessoa. Então, quando o one-on-one ele é feito de maneira recorrente, e aí sim, efetivo, é um espaço que você tem além do follow-up. Então, lá você pode falar de vida pessoal, você pode ter uma abordagem mais intimista, você pode, sim, trazer as questões do trabalho, entender como a pessoa está se sentindo, e você cria um ambiente em que a escuta está ativa e a fala está livre. Logo, eita, eu bati aqui. Logo, a pessoa se sente muito mais confortável para tanto falar contigo quanto também para te ouvir. Então a gente tem que sair dessa ideia de que a liderança pode ser meio que ditatorial, um déspota que só te cobra, que quer saber quando você vai entregar, que quer que a sua entrega melhore, e tem que entrar também num lugar mais humano, porque isso leva para o resultado. A gente tem exigido que as pessoas assumam um papel de liderança. A gente está no momento de pleno emprego, né? Então, obviamente, acho que a economia ela está aquecida. Que bom, né? Que bom, que ótimo. Ela está aquecida e ela tem colocado mais pessoas nesse papel de liderança. E todo novo líder, eu acredito que ele ainda mistura, né, aquilo que ele fazia, da forma como que ele fazia, ele tenta impor aquilo, porque dava certo quando ele fazia. Mas cada pessoa é um indivíduo. Não dava, né? Não dava certo. Assim, depende do que você considera dar certo. Porque, ok, o mercado rodava, gerava resultado, beleza, tamo lá. Mas a gente chega hoje, o Brasil sendo um dos países pioneiros em ansiedade no mercado de trabalho. Mais de 30% dos pedidos de demissão no último mês, das demissões no último mês, foram pedidas, não foram pessoas demitidas, foram pessoas que pediram demissão. Então, será que deu certo? Porque a gente tá com o mercado saturado, a gente tá com muita gente ansiosa,
Nós estamos com pessoas cada vez mais tendo que buscar psicólogo por motivos de trabalho. A gente tem cada vez mais pessoas se demitindo. Será que deu certo? Não sei se deu certo. Pode estar entrando dinheiro. A gente tá vendo uma das maiores rotatividades do mundo. No Brasil, em média, a Gen Z fica 9 meses dentro da empresa. Eu quero voltar nesse assunto, mas eu vou dar um passo atrás agora, Tá. só pra gente finalizar o one-on-one, porque talvez você tenha dicas valiosas com relação Sim. a isso. Tá bom. Dani tá aqui, não me deixa mentir, eu sempre gosto de começar o one-on-one fazendo uma pergunta bem simples. Você tá feliz? Aham. Cara, essa pergunta desmonta a pessoa. Porque se ela não estiver feliz, a expressão dela muda, mesmo que ela não queira falar E tem que ter um nada. porquê. E aí a gente vai entendendo e vai dando esse espaço seguro para que ela faça isso e fazendo as outras perguntas. No teu caso, assim, o que você já experienciou, o que foi feito com você, enfim, que dica que você pode trazer nesse aspecto para fazer uma one-on-one ali mais... Mais empática e efetiva. Exato. Eu acho que a gente começa não falando de trabalho, no one-on-one. Então, essa pergunta que você falou é ótima. Você tá feliz? Porque ou a pessoa tá ou ela não tá. Ela tem que justificar um pouquinho do porquê naquela conversa. Então, começar entendendo como aquela pessoa se sente. Como ela tá dentro do ambiente de trabalho. Como que ela percebe as outras pessoas. Uma vez que o vínculo foi estabelecido, e é sempre bom você falar um pouquinho de si mesmo também, das suas percepções, para que não seja uma conversa unilateral, aí a gente começa a entrar um pouco... E como que tá a relação com o time? Parte da pessoa enquanto indivíduo vai para a pessoa enquanto coletivo, enquanto membro de uma equipe, e a partir disso você fala das suas demandas. Você gosta do que você tá fazendo? Ela vai gostar mais de uma coisa do que da outra. Aí você já sabe a preferência desse colaborador. Eu gosto de uma outra pergunta, desculpa te interromper, Claro. Eric, que é... Qual foi o dia que você se sentiu mais reconhecido no trabalho? O que você fez nesse dia e por que você foi reconhecido? Essa pergunta encaminha a gente para entender, de fato, o lugar de potência da pessoa. Assim, o que ela gosta de fazer Sim. e que deu resultado e que as pessoas reconheceram. Ela se sentiu reconhecida. Total. Acho que funciona. Eu acho que funciona, depende da periodicidade, na verdade. Porque se o one-on-one ele for acontecer a cada 15 dias, por exemplo, a pessoa já tem que ser se sentido muito bem reconhecida em 2 semanas. A gente sabe que nem sempre acontece. Claro. Então, vai muito da cultura da empresa e da periodicidade com que esse one-on-one está sendo feito, né? Então, eu sempre parto para as coisas um pouco mais corriqueiras, porque qual que é a graça do one-on-one? Por que não é mais do que um follow-up? É para você entender como a pessoa tá se sentindo. Porque se ela tá bem, ela vai performar melhor. Gente feliz trabalha melhor, dá mais resultado. Ponto. Você tem que entender a percepção do seu colaborador. E não só os números que ele tá integrando, porque uma coisa tá alinhada com a outra. E é no one-on-one que você consegue evitar muita evasão, por exemplo. Então, eu já tive um caso de uma pessoa que estava infeliz, estava desengajada, não estava entregando. Mas não é que ela era um colaborador ruim, ela só não estava no lugar que estava certo para ela. E ela foi reajustada. Então, saiu de uma coordenação, foi para outra coordenação, em que a partir do ano a gente entendeu que ela seria mais aderente, teria um fit maior, e tá performando, tá voando como se fosse um jato dentro dessa coordenação. Então, o one-on-one, ele é um espaço também para você entender como que a sua empresa tá organizada. Se ela tá organizada da maneira mais efetiva, entender as aptidões de cada pessoa e colocar ela no lugar que é mais aderente, que é mais adequado, saudável e performático para aquele colaborador. Então, começar pela questão do emocional, da pessoal, partir, então, para a percepção dela enquanto um membro de equipe, coletivo, entender as percepções dela sobre as demandas, e aí sim a gente entra nisso. E uma vez que você entendeu como ela se sente com tudo, você pode entender a melhor maneira de falar com ela, como que tu cobre, como que você dá dicas, sempre construtivas, né, conselhos, para que ela evolua no trabalho. Para que não pareça uma crítica, uma cobrança, mas na prática você tá ali ferramentando ela para que ela possa trazer resultados cada vez melhores e trabalhar de uma maneira cada vez mais eficiente. Não sei se eu respondi. Muito bom, respondeu. E muito boas as dicas. Excelente. E aí eu quero voltar agora na questão de saúde mental, de ansiedade, no dado que você acabou de apresentar, que veio a público, acho que semana passada, agora faz pouco tempo, né? Que é a primeira vez que é invertido, né? Que as pessoas estão pedindo demissão e não sendo demitidas. E tem muito a ver com saúde mental, enfim, com como ela se entende ali dentro daquele contexto corporativo. Você acha que, além, né, de uma liderança tóxica ou de um ambiente que não faz, de um ambiente ou de uma cultura que não está dentro do propósito dela, o excesso de tela hoje e de informação também tem atrapalhado na saúde mental da Gen Z? Ah, total.
Total, não tem nem discussão, claro que impacta. Eu sou muito defensor da gente diminuir o tempo de tela o quanto puder. E olha que eu sou cronicamente online. Você me surpreendeu agora. Eu tô aqui o tempo todo, mas eu acho que a gente deveria estar muito menos. Assim, eu sou uma pessoa do digital, eu ganho dinheiro no digital, eu trabalho com digital, mas eu sei que excesso de tela vai te dar ansiedade. Então a gente vê no TikTok, por exemplo, vídeos que você tem 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo, com uma coisa no centro, só pra gente ter estímulo visual o suficiente e focar ali. Então, a questão do foco tá comprometida, é muita informação ao mesmo tempo. A gente perde um pouquinho do senso crítico de discernir o que é verdade e o que é mentira. Vide essa epidemia de desinformação que a gente vive no Brasil. Então, tem muita coisa dentro da tela que prejudica a nossa saúde mental. Mas não só. Eu acho que a tela, ela reflete muito do que acontece fora. Então, quando a gente fala em ansiedade da Gen Z, ok, tem muito a ver com tela. Mas também tem a ver com o país, o mundo inteiro em ebulição climática. A gente não passa um dia sem ver alguma notícia de um país derretendo, afundando, alguém levando por um tornado. A gente tá falando do mercado imobiliário mais saturado que a gente vê em muito tempo, em que qualquer caixa de fósforo custa R$400 mil. A gente tá vendo um mercado cada vez mais saturado em matéria de se necessitar de ensino superior. O que é ótimo de um lado, mas no Brasil a gente tá num país, de novo, extremamente desigual. Então tem muita gente que não tem acesso, isso deixa ansioso. A gente tá vendo muito subemprego, muita crise climática, muita crise econômica. A gente tá vendo tanta coisa, e isso aqui mostra pra gente o tempo todo. E é bacana, assim, essas coisas que você vem trazendo sobre a sua perspectiva, porque como esperar que a Gen Z tenha uma visão de longo prazo se ela tá vendo tudo isso acontecer e ela não saber aonde que vai acabar tudo isso, né? É muito disso. Então, eu preciso viver hoje, eu preciso que as coisas aconteçam hoje. Eu não posso trabalhar 10, 15, 20 anos para poder comprar o apartamento dos meus sonhos, para poder fazer a viagem dos meus sonhos. É muita diferença do que a gente vê com gerações anteriores, né? Porque quando eu falo isso para alguém que já tem um pouco mais de idade, eles falam, na minha época também tava tudo queimando, mas você não tinha isso aqui, com a velocidade que a gente tem. Então, ok, já existia aquecimento global. Você não via geleira derretendo, urso morrendo a cada 5 minutos no seu celular. Já tinha desemprego, já tinha guerra. Você não via crime de guerra no seu TikTok o tempo todo. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma menina morrendo, levando um tiro numa guerra. Tá disponível. Então, assim, as crises, lógico, sempre estiveram por aí, mas elas estão agravadas e mais do que gravadas. Estão sendo divulgadas, ampliadas, registradas e consumidas. Como se fosse qualquer outro tipo de conteúdo. Então não é a crise em si, é a hiperexposição que a gente tem a ela, somada com a hiperexposição de conteúdo de informação, que vira Eita, deu de boa aí? Que vira um turbilhão de coisa na nossa cabeça, nos deixa ansioso, e aí fica com essa vibe de geração mimimi. Mas não é nada novo. Não é nada novo, só estamos muito expostos. Até no trabalho, tem tipo... o pessoal fala que é muito a geração mimimi, que tem frescura, que não quer pegar... Eu acho que ninguém nunca gostou de pegar 3 horas de ônibus. Eu também acho que ninguém nunca gostou. E por outro lado, eu tive que esconder as minhas redes sociais na última tela lá do meu celular, dentro de uma pasta, porque eu já também tava de maneira automática, a cada pausa no trabalho, a cada pausa numa ligação, numa reunião, eu já abria o Instagram para ver o que estava acontecendo. Então, e nem Gen Z eu sou, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e essa exposição, eu acho que ela é maior, porque é um nativo digital, como você disse, mas acaba impactando todo mundo. Total. Como que a liderança pode se preparar para isso? Eu tenho uma intuição, e aí eu não tenho dado sobre isso, é que eu acho que as empresas e a liderança ela vai ter que se capacitar. Talvez até fazer um curso de psicologia, porque a gente vai precisar acolher da melhor forma e trabalhar essa geração para auxiliá-los a entregar ainda mais do que eles são capazes, do que vocês são capazes. E a gente não está sabendo lidar com isso, então a gente precisa estudar e entender tudo isso que está acontecendo. Eu tô lendo agora A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Tô bem no finalzinho ali, e eu acho que, lendo o livro, eu saí desse lugar talvez de crítica, e fui para um lugar de consciência. Agora eu tô entendendo esse contexto baseado nessa pesquisa, isso reflete em algum tipo de comportamento da Gen Z. Cara, mas como eu posso contribuir e ajudar no que não é bom, porque tem 1000 coisas boas, como você citou, e tem coisas que não são boas e que a gente poderia ajudar. Acho que uma delas, e aí eu queria entender se você tem essa visão ou não,
e talvez você não tenha, e tá tudo bem, mas me parece que esse excesso de tela desde a infância e essa educação com controle excessivo, né, ao risco, à exposição, ao risco dos pais, com essa geração, fez com que esse excesso de informação, globalização, todo esse monte de coisa acontecer na rede social, fez com que vocês talvez não se conhecessem, não tivesse clareza assim, cara, quem eu sou no sentido de, cara, o que de fato eu faço melhor? Porque se vocês não estão se expondo ao risco de maneira consecutiva, vocês estão tendo mais dificuldade de entender o que vocês fazem bem e o que vocês fazem mal. Tá? Isso na minha perspectiva minha aqui, tá? Da minha geração, depois que eu li o livro. Você concorda com isso? Eu tô falando bobagem aqui, não faz sentido nenhum. Eu acho que quando a gente fala no contexto geral vida, aí ok, faz sentido. Quando a gente coloca no corporativo, vale entender o que é o risco. Então, a gente descobre onde a gente é melhor, o que a gente sabe fazer bem quando a gente tenta, quando a gente faz. Então, se você tá em um ambiente corporativo que só te deixa fazer uma coisa, em que você tem um escopo extremamente bem definido, você só faz aquilo, você não tem espaço para experimentação. Então, você não sabe se você é melhor aqui, se você é pior ali. Excelente. Então, eu acho que vai muito do papel da liderança também de propor esse risco, propor esse desafio em ambiente controlado, lógico, para entender se aquele colaborador também funciona para outras vertentes do negócio. Então, vale a pena. Você tá com um projeto que é interdisciplinar, né? Tá com vários setores da empresa. Deixa ele participar. Coloca alguma coisa, vê como é que ele performa. Propõe um desafio diferente do que foi aquilo que ele foi contratado, vê se ele topa, né? E propõe. Porque a gente também tem que incentivar os ambientes de experimentação para entender a adaptabilidade dessa galera. Então, o que é o risco no corporativo? Vai ser o líder que vai definir. A pessoa foi contratada para aquele escopo. Faz muito sentido. Nós somos um grupo hoje e é um grupo que nasceu, né, somos filhos da pandemia. Era um grupo de 4 empresas. Quando eu cheguei, eu vi alguns tipos de comportamento que não favoreciam o que você está falando. Então, a pessoa que errava era muito criticada. Sim. E aí fazia com que... Ou, enfim, precisava achar um culpado. Deu um BO, cara, precisamos achar um culpado aqui... resolver com essa pessoa Bota e resolver... Exato. Chama alguém ali, demite. Enfim, eu acho que essa cultura, ela evoluiu, ela evoluiu expurgando, acho que esse tipo de pessoa, nós conseguimos tratar muito bem isso. A gente criou projetos que se estimulassem a participação de todos, e todos que eu digo, em boa parte deles... pessoas da Gen Z que estão encabeçando esses comitês. Perfeito. Então, criamos diversos tipos de comitês para que não dependesse de toda a estrutura da empresa, mas dependesse das iniciativas das pessoas. Total. E que essas pessoas conseguissem entender, baseado na cultura que a gente vive, como que a gente ia colocar aquilo em prática. Eu acho que, inclusive, até legal, você trouxe uma recomendação de livro, eu vou te dar outra, que é um que acabou de lançou esse mês com a editora Sextante, que é Mentalidade de Crescimento. Então, a gente já tem um outro título, já um pouco mais antigo, que é o Mindset de Crescimento e Mindset Fixo, da Carol Dweck. Só que esse é como se fosse o volume 2 de uma aluna dela, que ele fala o mindset da organização. Então, não da pessoa, mas da organização. Tem organizações, como é o caso de muitas fintechs, muitas startups, que valorizam a cultura de gênio. Então, todo mundo tem que ser muito bom, tá ali fixo, não tem espaço para erro, só os melhores. E tem a cultura de crescimento, o mindset de crescimento corporativo, onde o erro ele é até incentivado para você entender como você cresce e todo mundo tem espaço para galgar melhorias dentro da sua performance. Então, esse livro ele traz muito o que a gente vê no mercado. Tem muitas culturas que ainda são de gênio, que não admitem exatamente erro, e que para cada falha, cada gargalo, precisa de um culpado. Quem vai ser o culpado? Normalmente, quem é mais inexperiente, quem tá entrando, geração Z. E o mais curioso é que, assim, já é sabido, e não é só específico da Gen Z, que o jovem é motor de mudança. E é motor de mudança porque o jovem é insatisfeito por natureza. Ele sempre vai ser questionador daquilo que está acontecendo e sempre aconteceu daquela forma. E quando a gente está esperando e criticando essa geração, né? Ou seja, será que a gente não está matando a inovação e a criatividade quando a gente faz isso? Um pouquinho. Eu acho que é um pouco do que você falou da zona de funcionava desse jeito, vamos manter assim. Não funcionava por aqueles motivos que eu falei. Mas assim, tudo que funciona dá pra ser melhorado. Eu acho que não existe nada que não consiga evoluir, nada que não consiga ser refinado.
E para que você melhore e refine, você precisa de ar fresco. Você precisa de coisas novas. Você precisa que a ideia seja aerada. Esse é muito o papel do jovem, de questionar. Então, quando falam pra mim, conflito geracional sempre aconteceu, é cíclico, na minha época sempre tinha. Que ótimo! Eu acho essencial que as gerações não se entendam. Eu gosto que exista discussão. Porque a discussão leva ao diálogo, o diálogo leva à evolução. Se a gente não se discordar nunca, então vai tudo continuar igual. Qual que é a graça disso? Qual que é a brincadeira de viver se todo mundo só concordar? É bom que a gente discorde. E é bom que a gente tenha uma postura, e aí eu acho que eu volto naquela sua questão do que os líderes podem fazer, que é você se ferramentar para essa discussão. Então, como que você não entende o que a Gen Z tá falando como uma ingenuidade, como uma falta de experiência, e sim como uma ideia nova? Porque muitas vezes um questionamento é o pórtico. Senão eu tô fechado. Exatamente. Né? Eu vou entender que, isso é banal, isso não funciona. Perfeito. Ele não tem experiência. É isso, ele não tem experiência. Então tem muita gente que fala, mano, já tive muitos anos de empresa, aí se desse pra fazer, isso já tinha feito. Será? Porque o seu chefe também pensava assim. Entendeu? Você aprendeu desse jeito, funciona pra você desse jeito. Quer dizer que é o melhor? Pode ser o melhor que tenha. Não quer dizer que é o melhor que vai ter. Tem uma série do momento agora, Adolescente. Adolescência, é foda. E tem uma parte, assim, bem que mostra isso que você tá falando, é que o policial que tá encabeçando ali toda a situação... O diálogo com o filho dele, né? A hora que o filho dele explica que o emoji... Tem significados e tal. Que, na verdade, a menina não era amiga do menino, na verdade, tava rolando um bullying ali com aquela situação toda, né? Total. Mostra, tipo, o quanto que é importante você tá com um ambiente de escuta ativa, né? Uhum. Seja a geração qual for, né? Seja de onde para onde, né? Sim. De um lado pro outro, de cima para baixo, enfim. E nisso, né, voltando no que você falou de ferramental, vou fazer o meu jabá, porque a Crias a gente fez uma metodologia que, assim, se um debate geracional tem 2 gerações ou 2 agentes, a gente tem que atuar nos 2 eixos. Eu não posso nem falar só com o líder, nem falar só com a Gen Z. Excelente. Porque senão você tá atribuindo culpa do conflito a alguém. Não é o caso. Não é o caso. Muito então, o que a gente fez com a Oracle, uma das maiores Big Techs do mundo, tem um ambiente super azeitado, super bem trabalhado de cultura corporativa ali dentro. Eles chamaram a gente para fazer um workshop com eles. Então, a gente travou gestores e geração Z por 6 horas do dia deles, para eles fazerem um simulado de crise. Então, a gente colocou os gestores para resolverem situações de crise como são vistas no dia a dia pela geração Z, e a gente colocou a geração Z para resolver essas mesmas crises, como se eles fossem os líderes, para a gente entender o que os líderes estão fazendo, o que a Gen Z gostaria que fosse feito, na cabeça deles como que deveria ser. Porque aí a gente compara esses bancos de dados e a gente entende caminhos comuns, caminhos possíveis, o que eles falaram de diferente, o que eles falaram de igual. Então, assim, toda a construção ela é coletiva. O líder não vai achar uma solução sozinha para um problema que não sai dele, ou que sai de uma relação que não é única dele. Então tem que ser conversado. Toda a solução ela é feita em conjunto. Você não pode pensar que você, líder, sozinho vai fazer algo. Muito bom, Eric. Esse papo tá demais. O tempo tá muito curto. A gente falaria aqui durante 2 horas sobre esse assunto. Facilmente. Eu queria que você, enfim, desse teu recado final para quem tá com esse desafio, para quem quer entender mais, né, para de fato evoluir, se colocar numa posição de evoluir, de entender, de ter essa consciência sobre a Gen Z. E deixar também as suas redes sociais, do teu negócio, enfim, fica super à vontade. Bom, então vou até fazer o meu close ali, que vai virar um corte depois. Oi, gente. Obrigado por ter assistido. Eu acho que, assim, gestores, escutem os seus jovens. Tem muita ideia ali para agregar. E a galera que tá entrando, que é Gen Z, escute os seus líderes. Eles estão há tempo no mercado, eles também têm muito a somar e a te ensinar. Se quiserem uma metodologia ativa para que isso aconteça, me chamem a Crias. A gente tem produtos super da hora, super lúdicos, super rápidos e super efetivos para melhorar essas relações. No LinkedIn eu tô como Eric Salles, e é praticamente a minha única rede, então pode seguir no LinkedIn. E obrigado, TU, por ter aberto o espaço pra gente poder conversar, pra gente evoluir nesse debate, porque é muito disso que falta eu que em muitas agradeço, companhias. Aprendi demais aqui, foi muito bom. Queria ter anotado tudo, depois vou ter que ouvir esse podcast para anotar tudo o que aconteceu e chamar você de novo aqui, tá? Você tem meu número, você tem meu LinkedIn, vamos marcar umas calls. Gente, queria super agradecer a audiência e pedir para vocês, né, ativar o sininho para poder receber as notificações aí de novos episódios e seguir a gente lá no @ampliocast. Também siga a gente em fioalive.com.br
Meu nome é Thiago, também conhecido como TU, e vai ser um prazer estar trazendo super convidados aqui como o Eric para dividir sobre a geração Z. Até mais. Tchau.